Em um tribunal, o momento da sentença costuma ser aquele em que tudo muda. É quando criminosos, integrantes de gangues e assassinos finalmente encaram as consequências de seus atos diante de juízes, vítimas e familiares. Muitos abaixam a cabeça, choram ou demonstram arrependimento. Outros permanecem em silêncio. Mas existem casos que ficaram marcados justamente pelo oposto. Ao longo dos anos, diversos julgamentos chamaram a atenção do mundo por causa das reações inesperadas de criminosos no instante em que ouviram suas condenações. Alguns desabaram em lágrimas diante da perspectiva de passar o resto da vida atrás das grades. Outros demonstraram uma frieza impressionante, permanecendo sem qualquer expressão mesmo após receberem sentenças de prisão perpétua. Houve ainda aqueles que sorriram, riram, provocaram familiares das vítimas e pareciam tratar o tribunal como se tudo não passasse de uma simples formalidade. A condenação de Abel Gallegos, membro de uma gangue criminosa, marcou o desfecho judicial de um crime que chocou profundamente a comunidade do Colorado pela extrema crueldade com que foi executado. Em 31 de janeiro de 2020, Gallegos compareceu ao Tribunal Distrital do Condado de Jefferson para ouvir sua sentença após ser considerado culpado por homicídio em primeiro grau, conspiração para homicídio, sequestro, retaliação contra testemunha, ocultação de cadáver e outras acusações relacionadas ao assassinato de Simone Duran, uma jovem de 28 anos e mãe de 2 filhos. O juiz determinou que ele cumprisse prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, além de mais 163 anos de prisão por outros crimes associados ao caso. As investigações revelaram que Simone Duran foi morta em um ato de vingança. Meses antes do crime, ela havia identificado Alonso Quintana, outro integrante da gangue, em uma investigação sobre uma tentativa de homicídio. Por causa disso, passou a ser vista pelos criminosos como uma informante. Os promotores demonstraram que Gallegos utilizou as redes sociais para atrair a vítima para um encontro aparentemente inocente. Depois disso, ela foi levada para uma emboscada, agredida, sequestrada e mantida contra sua vontade dentro de um veículo. Em seguida, foi conduzida para uma área isolada na cidade de Golden, onde foi baleada 10 vezes. Segundo a acusação, mesmo enquanto implorava por sua vida, os criminosos continuaram a execução. Mais tarde, retornaram ao local, despejaram gasolina sobre seu corpo e atearam fogo para tentar destruir evidências. O vídeo da sentença acabou repercutindo porque mostra um contraste emocional muito forte. Enquanto familiares e amigos de Simone Duran expressavam dor, tristeza e alívio ao ouvir que os responsáveis passariam o resto da vida na prisão, Abel Gallegos permaneceu praticamente imóvel, com expressão séria e aparentemente indiferente. Sua postura fria chamou a atenção e gerou inúmeras discussões sobre arrependimento e falta de empatia, nas quais ele não parecia demonstrar nem um pouco. Após a leitura da sentença, a emoção tomou conta do tribunal. Familiares de Simone choraram e se abraçaram, conscientes de que nada poderia trazer a jovem de volta, mas também de que havia sido feita justiça. Outra cena que chamou bastante atenção dentro de um tribunal aconteceu em abril de 2014, quando Brandon Spencer, responsável por um tiroteio ocorrido no campus da Universidade do Sul da Califórnia, desabou em lágrimas ao ouvir sua sentença. O então jovem de 21 anos havia sido condenado por 4 acusações de tentativa de homicídio após abrir fogo contra um rival durante uma festa de Halloween realizada na universidade em 2012. O ataque deixou 4 pessoas feridas e provocou pânico entre centenas de estudantes presentes no local. De acordo com os promotores, Spencer teria agido motivado por uma rivalidade entre gangues. Após identificar um desafeto na festa, ele deixou o local, retornou armado e começou a atirar em meio à multidão. Embora seu alvo principal fosse um rival específico, outras pessoas acabaram sendo atingidas pelos disparos. As autoridades afirmaram que o fato de ninguém ter morrido foi resultado de sorte, já que os tiros foram efetuados em uma área lotada. Durante a audiência de sentença, Spencer tentou convencer o juiz a lhe dar uma segunda chance. Em meio às lágrimas, afirmou que não era apenas um membro de gangue como havia sido retratado pela acusação e implorou para não passar o resto da vida na prisão. Entretanto, o juiz entendeu que a gravidade do crime exigia uma punição severa e o condenou a uma pena de 40 anos à prisão perpétua.
A reação de Spencer foi imediata e extremamente emocional. Assim que ouviu a decisão, ele começou a chorar de forma incontrolável, bateu a cabeça na mesa da defesa e precisou ser contido pelos agentes presentes no tribunal. As imagens rapidamente se espalharam pela internet porque mostravam um contraste marcante entre a confiança que ele aparentava durante parte do processo e o desespero demonstrado ao perceber as consequências de seus atos. O tribunal também estava repleto de familiares e amigos que haviam comparecido para apoiá-lo. Diversas cartas foram enviadas ao juiz descrevendo Spencer como uma pessoa trabalhadora, sem antecedentes criminais e com planos de frequentar a faculdade. Mesmo reconhecendo que o réu possuía qualidades positivas, o magistrado destacou que nada justificava disparar uma arma contra uma multidão para resolver uma rivalidade pessoal. George Thomas é uma das figuras mais conhecidas e temidas do submundo criminal sul-africano, apontado como líder da gangue prisional 28S, um dos grupos mais violentos e organizados do sistema penitenciário do país. Ele ganhou notoriedade ao longo de anos de processos judiciais complexos envolvendo dezenas de acusações, incluindo homicídios, tentativas de homicídio, posse ilegal de armas e participação em organização criminosa, resultando em uma condenação que soma múltiplas penas de prisão perpétua e centenas de anos adicionais. Durante os julgamentos, seu comportamento frequentemente chamou a atenção da imprensa e do público. Em diferentes momentos documentados em reportagens, Thomas foi descrito como alguém que não demonstrava nenhuma emoção ou arrependimento aparente. Em vez disso, manteve uma postura considerada por observadores como provocativa ou desafiadora, chegando a sorrir, acenar e interagir com pessoas no tribunal, mesmo durante fases importantes do processo e após decisões judiciais severas. Esse tipo de atitude acabou alimentando ainda mais sua imagem de frieza e de total desapego às consequências legais que enfrentava. Esse comportamento, no entanto, costuma ser interpretado de diferentes formas. Para alguns analistas e observadores, pode representar uma tentativa de manter controle psicológico dentro do ambiente judicial ou reforçar uma imagem de poder diante de aliados e rivais. Para outros, pode ser apenas uma expressão individual. Independentemente da interpretação, o caso de George se tornou um dos mais inusitados e polêmicos quando se fala em líderes de gangues e sua relação com o sistema judiciário sul-africano. Michael Boatwright, identificado pela investigação como o atirador responsável pela morte do rapper Jason Froy, conhecido como XXXTentacion, foi condenado em 2023 à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional em um dos julgamentos mais acompanhados dos últimos anos. Ele foi considerado culpado, junto com outros 2 réus, por homicídio em primeiro grau e roubo armado relacionados ao assassinato ocorrido em 2018 na Flórida, quando o artista foi abordado, roubado e baleado do lado de fora de uma loja de motocicletas. Durante o julgamento e principalmente no momento da leitura da sentença, o comportamento de Boatwright chamou bastante atenção da imprensa e do público. Assim como em outros casos de grande repercussão, o contraste emocional dentro do tribunal foi marcante, já que enquanto familiares e pessoas próximas à vítima demonstravam forte emoção, o réu foi descrito em reportagens e visto em registros do caso como alguém com postura praticamente inalterada, sem demonstrar nenhum tipo de emoção. Esse tipo de reação fria ou contida acabou sendo amplamente comentado, porque o julgamento também foi marcado por relatos de que os condenados, em diferentes momentos do processo, teriam apresentado atitudes consideradas provocativas ou de pouca empatia em relação à família de XXXTentacion. Segundo pessoas próximas à acusação, houve inclusive episódios em que réus teriam reagido de forma desrespeitosa durante o andamento do caso, o que aumentou ainda mais a repercussão pública do comportamento deles no tribunal. No fim, Boatwright recebeu uma das penas mais severas possíveis dentro do sistema judicial norte-americano, com a prisão perpétua sem chance de liberdade condicional, além de outras penas acumuladas. O caso se tornou amplamente lembrado não apenas pela morte violenta do artista, mas também pela forma como os réus se comportaram durante o julgamento.
O caso de Jaleel Smith Riley ganhou grande repercussão mundial não só pelo crime envolvido, mas também devido à sua reação extrema de desespero ao ouvir sua sentença em outubro de 2016 no Tribunal de Hamilton County, em Ohio, nos Estados Unidos. O crime que levou a esse desfecho aconteceu em 2013, na cidade de Norwood, quando Smith Riley e seus cúmplices participaram de uma tentativa de assalto que terminou em tragédia. Na ocasião, ele atirou contra um veículo, tirando a vida da jovem Portia Brooks e ferindo gravemente o namorado dela, Aaron Martin, que sobreviveu ao tiro na cabeça, mas ficou com sequelas permanentes. O crime permaneceu sem solução por 2 anos, até que denúncias anônimas via Crime Stoppers levaram à identificação e prisão do atirador. Em agosto de 2016, diante das provas, Smith Riley aceitou um acordo e se declarou culpado de homicídio qualificado e tentativa de homicídio, uma manobra jurídica que removeu a pena de morte de seu possível desfecho e garantiu que ele passaria a vida na prisão. No entanto, pouco antes da audiência final, ele mudou de ideia e enviou uma carta ao juiz Charles Kubik, tentando retirar sua confissão de culpa para ir a julgamento regular, um movimento arriscado, pois se o juiz aceitasse, os promotores poderiam pedir a pena de morte novamente. No dia da audiência, em 19 de outubro de 2016, o magistrado negou o pedido de Smith Riley para mudar a confissão e prosseguiu imediatamente para a leitura da sentença definitiva. Ao ouvir o juiz pronunciar a pena de prisão perpétua sem qualquer possibilidade de liberdade condicional, somada a mais 11 anos pelas outras acusações, a realidade de que ele jamais sairia da cadeia atingiu o jovem de forma avassaladora. O réu perdeu o controle emocional, suas pernas fraquejaram e ele desabou completamente no chão do tribunal. Ele começou a chorar de forma desesperada, ficando totalmente inconsolável e soluçando alto enquanto os policiais da corte precisavam erguê-lo fisicamente para escoltá-lo para fora da sala. O caso de Joaquim El Chapo Guzmán, no Tribunal Federal do Brooklyn, em Nova York, foi um dos momentos mais marcantes da história jurídica recente e mostra perfeitamente uma desconexão entre a realidade das provas e a percepção do próprio réu. Pouco antes de o juiz Brian Cogan ler a sentença que o condenaria à prisão perpétua, além de mais 30 anos obrigatórios, El Chapo teve o direito de falar ao tribunal pela primeira e única vez em todo o processo. Ele aproveitou a oportunidade não para pedir desculpas ou demonstrar arrependimento pelas décadas de violência, suborno e tráfico de toneladas de entorpecentes, mas sim para atacar o sistema judiciário dos Estados Unidos. Em sua declaração, que durou cerca de 15 minutos e foi lida com a ajuda de um tradutor, ele afirmou categoricamente que não havia justiça ali e que o governo americano era corrupto. Ele declarou que o juiz havia lhe negado um julgamento justo e que os Estados Unidos não eram melhores do que qualquer outro país corrupto que eles não respeitam. O traficante também reclamou amargamente das condições de seu confinamento solitário na prisão de Manhattan, chamando-as de tortura psicológica, emocional e mental 24 horas por dia. Essa fala gerou imensa repercussão e foi considerada inusitada justamente por causa das inúmeras e claras evidências contra ele. Durante o julgamento de quase 3 meses, o júri ouviu depoimentos chocantes de mais de 50 testemunhas da acusação, incluindo ex-aliados, amantes e contadores do cartel de Sinaloa. Foram apresentadas interceptações telefônicas e de mensagens de texto em que o próprio El Chapo coordenava o envio de carregamentos massivos de substâncias ilícitas, além de ordenar assassinatos e torturas de rivais e policiais. Somado a isso, o histórico de suas 2 fugas cinematográficas de prisões de segurança máxima no México apenas reforçava para o tribunal a necessidade de uma punição exemplar e de isolamento total. Para os promotores e para as famílias das vítimas da violência do cartel, a alegação de El Chapo de que o processo era injusto foi vista como uma última e desesperada tentativa de vitimização de um homem que operava totalmente acima de qualquer lei.
O caso de Tariq Jackson ficou conhecido não apenas pela gravidade do crime, mas principalmente pelo que aconteceu durante a audiência de sentença em 21 de março de 2017, no Tribunal do Condado de Washtenaw, em Michigan. Jackson foi condenado pelo assassinato de Keandre Duff, de 20 anos, morto a tiros durante uma festa de rua em Ypsilanti em 2015. O que transformou aquela audiência em um momento amplamente compartilhado foi a combinação entre o discurso emocionado do condenado e a resposta surpreendente da mãe da vítima. Ao receber a oportunidade de falar antes da sentença, Tariq Jackson dirigiu-se ao tribunal, à sua própria família e aos parentes de Keandre Duff. Em sua declaração, ele afirmou que lamentava profundamente o que havia acontecido, pediu desculpas pelo sofrimento causado e disse que gostaria de poder voltar no tempo para mudar suas escolhas. Também argumentou que tinha apenas 16 anos quando o crime ocorreu, destacando que era um adolescente imaturo e que não queria ser definido para sempre pelo pior ato de sua vida. Segundo relatos da audiência, ele insistiu que não era uma pessoa má e que carregaria o peso de suas ações pelo resto da vida. Entretanto, o momento mais marcante ainda estava por vir. Após ouvir o discurso do jovem, Marquita Claiborne, mãe de Keandre Duff, decidiu falar diretamente com o homem condenado pela morte de seu filho. Em vez de responder com raiva ou hostilidade, ela demonstrou uma postura que surpreendeu muitas pessoas presentes no tribunal. Em lágrimas, reconheceu a dor irreparável causada pela perda de seu filho, mas também afirmou que não desejava que o ódio consumisse sua vida. A conversa entre os dois transformou a atmosfera da audiência, que deixou de ser apenas um momento de condenação para se tornar uma demonstração rara de humanidade em um processo criminal. Enquanto Jackson chorava e demonstrava remorso, Marquita falou sobre perdão, fé e a necessidade de interromper ciclos de violência que afetam tantas famílias. Luiz Henrique Monroy Bracamontes se tornou um dos réus mais polêmicos e comentados dos Estados Unidos, não apenas pela gravidade dos crimes, mas também pelo comportamento que ele demonstrou durante todo o seu julgamento. Cidadão mexicano que estava ilegalmente no país após ter sido deportado anteriormente, Bracamontes foi considerado culpado em fevereiro de 2018 pelos assassinatos do vice-xerife Danny Oliver, do Condado de Sacramento, e do detetive Michael Davis Jr., do Condado de Placer, mortos durante uma série de ataques ocorridos em outubro de 2014 na Califórnia. Além dos homicídios, ele também foi condenado por tentativa de homicídio, roubo de veículos, porte ilegal de armas e outros crimes relacionados ao caso. O que mais chocou muitas pessoas foi a maneira como ele se comportou dentro do tribunal. Desde o início do julgamento, Bracamontes protagonizou diversos surtos verbais e demonstrações de aparente desprezo pelas vítimas e suas famílias. Em uma das audiências mais conhecidas, ele interrompeu o processo gritando obscenidades, admitiu os assassinatos e afirmou que não se arrependia do que havia feito. Em diferentes ocasiões, chegou a declarar que gostaria de ter matado mais policiais e ameaçou fazer isso novamente caso tivesse oportunidade. Enquanto fazia essas declarações, ele ria, sorria e parecia divertir-se com a situação. Quando o júri anunciou o veredito de culpa em fevereiro de 2018, sua reação continuou chamando atenção. Segundo relatos, ele sorriu para os jurados e familiares das vítimas, respondeu "Yay", que em português significa "eba", após ouvir uma das condenações e, ao ser retirado da sala, afirmou que iria executar mais policiais no futuro. A cena causou indignação entre os presentes. Pouco tempo depois, durante a fase de definição da pena, o júri recomendou a aplicação da pena capital. Mais uma vez, Bracamontes reagiu de maneira que muitos consideraram debochada. Enquanto familiares dos policiais mortos se emocionavam, ele sorriu, riu, bateu palmas silenciosamente e encarou parentes das vítimas, ficando marcado por esse comportamento insano. Atualmente, ele permanece preso no chamado Corredor da Morte, aguardando sua execução.
Lisandro Posada Vasquez, membro da notória gangue internacional MS-13, chocou os Estados Unidos não apenas pela brutalidade de seu crime, mas também pela frieza absoluta que ele demonstrou ao encarar a justiça e a família da vítima. Em 2017, na cidade de Lynchburg, na Virgínia, um grupo de membros da MS-13 sequestrou e assassinou brutalmente Raymond Wood, um adolescente de apenas 17 anos. O crime foi cometido com extrema violência, utilizando facões, uma marca registrada dos métodos de execução da gangue para intimidar rivais e a comunidade local. A investigação rápida da polícia levou à prisão de vários envolvidos, incluindo Posada Vasquez, que exercia um papel ativo nas ações do grupo na região. Durante o processo judicial, que se estendeu até sua condenação formal, as atenções se voltaram para o comportamento do réu dentro do tribunal. Em janeiro de 2019, ao ouvir o juiz ditar sua sentença de 60 anos de prisão pelo assassinato em primeiro grau e por acusações relacionadas a atividades de gangue, Posada Vasquez permaneceu completamente imóvel. Diferente de outros criminosos que desabam em choro ou tentam se defender em discursos inflamados, ele manteve um olhar vazio, uma postura rígida e uma expressão de total indiferença perante o tribunal e os prantos da família de Raymond Wood. Essa reação gélida e sem qualquer traço de arrependimento ou emoção foi amplamente repercutida em telejornais por todo o país. Especialistas em segurança e promotores usaram o comportamento de Posada Vasquez como um exemplo claro da doutrinação e do nível de desumanização que a MS-13 impõe aos seus membros, em que demonstrar fraqueza ou remorso diante das autoridades é impensável. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.